E aí galera, beleza? Murilo aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o euro. Será que existe a possibilidade do euro acabar? Por que o euro está caindo tanto em relação ao dólar? Esse é um vídeo bem legal, vou compartilhar minha tela, vou compartilhar várias informações. Vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links que a gente vai usar ao longo desse vídeo. E também vou compartilhar o link para a corretora que eu uso. Você ganha desconto de corretagem usando esse link. Então acesse aí a descrição do vídeo, deixa seu comentário, me fala o que você achou. Mesmo que você não seja trader, não seja investidor, investidora, trabalhe no mercado financeiro, você vai gostar desse vídeo de hoje porque eu vou compartilhar muitas informações que vão ajudar todo mundo a entender o que está acontecendo com toda essa relação e esse ativo que é o ativo mais importante do mundo. Essa relação euro-dólar dentro do mercado financeiro é uma relação muito importante, move o mundo, beleza? Então vamos começar entendendo a história do euro. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Vou compartilhar minha tela aqui, vou deixar esse link da própria Comissão Europeia para vocês, que fala um pouco sobre a história do euro, como os primeiros 11 países membros começaram a utilizar o euro lá em 2002. Nesse momento você teve a troca, né, das moedas locais pelo euro. Foi um processo muito importante, eu acho que toda essa mudança, né, ela foi muito positiva para o mundo. A gente tem hoje, dentro do bloco econômico europeu, uma única moeda. Isso é um desafio muito grande para os países que fazem parte, você definir política monetária e, enfim, todas as questões envolvidas com uma moeda. É muito difícil você fazer isso como um bloco, mas é muito positivo, porque você ganha muita força, você tem uma circulação livre de pessoas, de mercadorias. Então, na minha opinião e na minha visão, o euro ele é um projeto bem sucedido, mesmo tendo todos os desafios e todos os problemas que ele tem enfrentado. Por quê? Porque você teve lá a anexação da Crimeia, Brexit, você tem guerra entre a Ucrânia e a Rússia agora que afetam, né, ali a Europa. Você teve o problema de Portugal, Itália, Espanha e Grécia, lá dos PIGs, lembra lá atrás, com todos os problemas financeiros que esse país estava enfrentando. Depois do subprime, a Europa passou da crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos. A Europa também passou por um momento muito difícil, toda a hegemonia da Alemanha e da França comparada com, enfim, as dificuldades que países que utilizam o euro acabam enfrentando, o crescimento da Polônia nos últimos anos, de Portugal também. Então, são muitas questões que a gente tem acontecendo simultaneamente num espaço muito curto de tempo, de 2002 até hoje. São 20 anos, muita coisa mudou, quase tudo, né, nessas relações dentro da Europa mudou depois do euro começar a ser implementado, você ter a livre circulação de pessoas, de mercadorias, de negócios. Então, eu acho que no final das contas é um projeto bem sucedido e como reserva de valor já representa 20% das reservas do mundo. Então, tem um papel internacional muito forte, é o ativo, como eu falei, mais negociado do mundo hoje, o euro-dólar. Então, é uma relação muito importante para o mundo e, na minha opinião, é um projeto bem sucedido em termos financeiros. Claro que é um desafio muito grande você tocar uma moeda única dentro de um bloco econômico com diferenças tão grandes, né? São países com línguas diferentes e culturas diferentes. É bem difícil, mas, na minha opinião, até agora tem sido bem sucedido. E eu acho que dar um passo atrás, respondendo essa pergunta de fim do euro, alguma coisa parecida com o Brexit, a Inglaterra, né, o Reino Unido, nunca deixou de usar a Libra como moeda. Os outros países deixaram. Então, o fim ali do euro e toda essa mudança para sempre, para voltar para trás, eu não acho que seria algo, cara, que o mundo teria nenhuma vantagem. A Europa não teria nenhuma vantagem com isso. Então, existe um esforço muito grande, você percebe, né, dos principais países aí que fazem parte da União Europeia, em manter a credibilidade da moeda, manter, mesmo com todos os desafios, uma posição pró-euro. Porque é bom para a economia, é bom para o bloco e, na minha opinião, mesmo com todos os desafios, é bom para o mundo, beleza? Então eu acho que esse é o primeiro ponto, a gente entender um pouco da história. Projetos que já mais ou menos planejavam o euro como ele é hoje, eles existem desde a década de 60. Então, é muito legal você entender que o euro não foi uma coisa assim, vamos começar amanhã. Não, foi uma coisa planejada, estudada, e faz parte hoje, né, da história do dinheiro, porque o euro mudou muito o mundo, principalmente na Europa, o velho continente, onde a gente tem, enfim, o início da industrialização e tudo isso. Então, cara, é uma moeda muito importante para o mundo hoje. Beleza?
que está acontecendo para que esse projeto, que teoricamente, mesmo com todos os desafios, é tão bem sucedido, esteja sendo analisado e enxergado pelo mercado financeiro como um todo como uma moeda hoje que vale praticamente a mesma coisa que o dólar? E é sempre engraçado falar sobre esse negócio de relação das moedas, porque $1 pode valer 1 milhão de rúpias, sei lá, né? Não sei, qualquer moeda aí que você pensar. Então, ou 0,90 francos. Essa questão de vale mais ou menos não quer dizer que a economia é melhor ou pior. A gente está vendo um preço relativo. É um ativo em relação ao outro, é uma moeda em relação à outra. O que chama atenção não é o euro estar valendo quase $1. O que chama atenção é o euro ter, em algum momento na história recente, um valor de $1,60 e hoje está valendo $1. Isso chama atenção, porque os preços relativos e essa mudança dos preços relativos chama a nossa atenção. Então, como que a gente chegou até aqui? É uma tempestade perfeita. A gente tem em 2008 a crise do subprime, e aí o mundo inteiro reduz drasticamente as taxas de juros para praticamente zero. Na sequência, a gente tem os problemas do déficit das dívidas, déficit crescente e dívidas crescentes também nos países que começaram a fazer parte ali da Europa, utilizaram o euro, e aí a gente precisou de uma ajuda, a troika, né? Tipo, uma ajuda ali da Europa, e enfim, são problemas que vieram fazer parte dessa tempestade perfeita que está meio que se concluindo no momento atual. Depois a gente tem a anexação da Crimeia por parte da Rússia, que causa uma instabilidade dentro da Europa. Você tem toda a questão dos imigrantes e de todos os problemas no Oriente Médio que fizeram com que um grande volume de refugiados chegasse até a Europa. Você tem, junto com tudo isso, uma ascensão muito forte da China, né, que muda todas as relações do mundo inteiro. E aí você tem, para chegar mais perto agora do que a gente está vivendo, o problema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Toda a relação que a Alemanha criou e interdependência com a Rússia, do gás, e da matriz energética russa, e, cara, todo esse movimento que é já o final de um processo que vem durando pelo menos aí uma década. Não foi do dia para a noite, né, que a gente chegou até esse ponto. Então, primeiro a gente teve o problema lá, o euro, só para você ter uma ideia, ele saiu de 0,85, valia $0,85 para 1,60 e retornou agora 1 para 1. O 0,85 em 2002, 1,60 em 2008 e agora eu já vou mostrar o gráfico para você ver. Mas toda essa relação ela chegou a um ápice que é o ápice clímax, né, atual, que é a Europa com uma inflação alta, o mundo inteiro com uma inflação alta, a Europa com uma expectativa de inflação pior do que a expectativa dos Estados Unidos, por mais que a inflação no momento americana seja maior do que a inflação europeia. Hoje a gente tem 8,5% nos Estados Unidos e 7,5% na Europa, anualizados, mas um cenário onde a expectativa está muito pior para a Europa em termos de inflação. E um Banco Central Europeu que não está aumentando a taxa de juros para tentar conter, né, toda essa questão da inflação. O que um Banco Central faz? Quando ele percebe que existe inflação, uma das primeiras ferramentas que ele utiliza é o aumento da taxa de juros. Porque quando você aumenta a taxa de juros, o consumo cai, fica mais difícil, né, de você, enfim, captar recursos. Você vai lá no banco, o crédito vai custar mais caro, você não vai comprar talvez um carro, uma casa, por aí vai. Então, o crédito se torna mais caro e com isso o consumo diminui. Quando o consumo diminui, as pessoas estão consumindo menos, você tem mais produtos lá na prateleira do mercado. Então o mercado tem que fazer o quê? Reduzir o preço para conseguir vender aquilo. Então a tendência é que os preços sejam pressionados. Essa é a teoria básica e simplificada da coisa, da política monetária. Mas não é sempre assim, né? O que a gente está vendo no mundo agora é que você está aumentando a taxa de juros e os preços continuam subindo. Por quê? Porque é uma inflação que foi causada por uma década de taxa de juros zero, por impressão de dinheiro, pela pandemia, que eu esqueci de falar como parte também integrante ali da tempestade perfeita, e tudo isso pressionou a inflação junto com a guerra, né? A Europa depende muito da Rússia e da Ucrânia em termos agrícolas, energia, entre outros. Então você tem ali, cara, uma pressão inflacionária e o Banco Central Europeu está olhando isso e falando assim, não, eu não vou, por enquanto, aumentar a taxa de juros. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir o dinheiro da economia, porque eles tinham um processo já bem longo, desde a pré-pandemia, que, cara, se acentuou nos Estados Unidos e na Europa também, todo esse processo de aumento de base monetária, mais dinheiro no mercado, mais dinheiro na praça, porque assim as pessoas têm mais acesso ao crédito e consomem mais, porque a economia estava mal, então vamos fazer as pessoas consumir. E quando você tem esse processo de reversão, o Banco Central Europeu resolve seguir como? Por enquanto, eu não vou aumentar a taxa de juros, eu só vou tirar o dinheiro da economia. E
em contrapartida, o Banco Central americano, que é o Fed, fez exatamente o contrário. Ele falou, cara, eu vou reduzir o dinheiro da economia e eu vou aumentar a taxa de juros e talvez vou aumentar mais e mais e mais. Então, são processos bem diferentes. Quando você tem a taxa de juros nos Estados Unidos subindo, então você vai deixar o dinheiro nos Estados Unidos, vai render mais do que na Europa. Se os dois, o bloco econômico e o país analisados têm o mesmo risco, onde você acha que você vai colocar o seu dinheiro? Se eu tenho o mesmo risco, que é quase o mesmo risco, são economias estáveis e tal, tenho o mesmo risco de emprestar meu dinheiro para o governo americano ou para o governo europeu, para quem que eu vou emprestar? Se eu recebo 2% ao ano deixando na Europa, nos Estados Unidos, e eu recebo zero deixando dinheiro na Europa. Onde que eu coloco? Nos Estados Unidos. Então, eu tenho uma migração do dinheiro para o dólar. Né? E esse é um fenômeno dólar que está acontecendo no mundo inteiro. O dólar está se valorizando em relação a praticamente todas as outras moedas do mundo pelo aumento da taxa de juros e pelo Fed, que é o Federal Reserve, está mostrando. Como todo mundo esperava e todo mundo que é um pouco mais... está um pouco mais por dentro de tudo que está acontecendo desde ali do começo da pandemia, quando o governo começou a imprimir dinheiro, que eu sou a favor, só para deixar claro. O que foi feito ali era o necessário, mas antes da inflação chegar, o processo tinha que ter sido revertido muito mais rápido. Foi todo mundo, vou logo se ver e tal. E aí, quando a inflação veio, cara, a inflação é complicado porque é um processo muito... Ele gera expectativas e, enfim, a gente pode falar sobre isso num outro momento. Quando o Banco Central americano ele dá esse sinal para o mercado e fala, eu vou subir, eu vou continuar subindo, que na minha opinião é positivo nesse momento, a economia americana é muito aquecida, inflação, tudo isso, cara, tem que aumentar a taxa de juros, não vamos viver de novo a década de 80. E o Banco Central Europeu não faz a mesma coisa, o mercado vem abaixo, vende euro, compra dólar, e é isso. E o dólar já subindo no mundo inteiro só empurra com a guerra essa situação para uma situação ainda pior. Por quê? Além de tudo, eu tenho um problema ali, cara, bélico dentro da Europa, né? Tem uma guerra ali dentro, então um problema geopolítico, então é uma tempestade perfeita. Você vê, são todos os processos, uma desconfiança do mercado em relação ao euro já tinha começado lá com a questão dos PIGs, né, do Portugal, Itália, Grécia, Espanha, se acentuou com o Brexit. Pô, será que outro país não vai querer sair? Então, né, a gente tem uma situação aí bem, enfim, bem talvez não complicada, mas que justifica o preço do euro hoje, tá onde ele está. Então, eu trouxe um gráfico aqui para vocês mostrando a evolução do euro em relação ao dólar. Então, aqui é 2002, ó, onde começa tudo, né? Então, a gente tem, como eu falei, uma ascensão muito grande, né, do ativo. O ativo sobe aqui de forma vertiginosa. Vou deixar isso aqui. O ativo sobe bastante. Então, vê aqui a praticamente 1,62. Né? Eu acho que justifica todas as expectativas que a gente tinha em relação à Europa e tudo que provavelmente aconteceria. Né? Uma alta bem grande. Tá? Então, na minha opinião, justifica, porque toda a expectativa que a gente tinha com o euro, de que a Europa e o euro não passariam por tudo que tá acontecendo agora. E hoje essa nova relação, né? Depois de 2008, como eu falei para vocês, logo depois do subprime, começa toda essa mudança, e aí tem problemas dentro da Europa, que são os problemas principalmente lá com os países que fazem parte da Europa, e que naquele momento a gente tinha grandes problemas, então tudo isso começa a acontecer, a gente... Hoje tem essa relação que está aqui dentro, mas ó, como eu falei para vocês, ela é uma relação que está já vindo há bastante tempo. Né? Você tem os problemas, primeiro subprime, aí depois todos os problemas na própria região com os PIGs, né? Portugal, Espanha, Itália, não sei o quê, e aí você tem depois de todo esse problema, você tem o Brexit, você tem a Crimeia, você tem... Cara, é só, né, uma coisa depois da outra, tudo vindo ali. Só intensificando. Eu vou desenhar aqui com a minha ferramenta que eu tenho do computador, porque eu acho que é até mais fácil de ver o cenário atual. O cenário atual é um ponto de equilíbrio que varia entre 1,05 e 1,20. Então, esse daqui é o momento atual do mercado. Né? E se a gente parar para pensar sobre esse momento atual, né, que, enfim, é um momento delicado, por quê? Porque se a gente tiver qualquer intensificação todas essas questões ali na Rússia e na Ucrânia, que pode acontecer, né? A gente espera que não, pode ser que a gente perca esse suporte, que esse ponto é um ponto de equilíbrio muito importante, ao ponto que a gente está hoje do euro. E por que é um ponto muito importante? Porque para pensar,
Esse é um ponto que já foi tocado ali em 2017, 2016, 2015. Cara, o mercado já veio ali algumas vezes, tá? Então o mercado já bateu ali algumas vezes, né? Como eu falei, janeiro de 2007, maio de 2015, abril de 2015, e é um ponto de equilíbrio importante, né? Assim como esse ponto de cima também é um ponto importante, na minha opinião, né? Um outro ponto de equilíbrio. E depois para baixo, que é o grande problema, né? Para baixo a gente tem um vão livre ali que termina só lá no 0,85. Por isso que essa queda aqui, ela seria bem preocupante, ó. O mercado, né, perder essa região seria muito preocupante. Porque eu acho que provavelmente a gente teria ali o mercado vindo descendo ladeira abaixo, né? E aí a gente teria tudo isso daqui para ser de queda para o mercado, para ser uma ladeira abaixo mesmo, né? Esse ponto eu acho que é um ponto chave da discussão, né? O mercado vir e cair até aqui 0,85 pode acontecer e é muito perigoso. Por quê? Porque se a gente tiver essa relação aqui, o mundo e todos os equilíbrios que a gente tem nas moedas hoje, ele vai tomar um choque, assim, eu acho. Vai tomar um choque, por quê? Porque é uma queda bem grande, bem acentuada, são mais quase 15% de queda. É claro que isso vai ser diluído, não vai ser num dia, sei lá, pelo menos normalmente não é num dia, né? Mas a gente vai ter um novo equilíbrio, sabe, dos preços. Você vê que os preços, normalmente no mercado de moedas, os preços eles vão se reequilibrando, né? Então depois dessa alta, que foi uma alta, como eu falei, de uma tendência muito forte do euro, né? Depois desse momento, ó, os preços eles começaram a se reequilibrar. Então eles estão, né, sempre essas regiões de equilíbrio, principalmente de suporte e resistência. E, cara, e essa região aqui que a gente vive hoje, e aqui é um range bem nítido, né? Parece que o mercado está trabalhando com isso, que ó, cara, esse é o equilíbrio do mercado, esse é o equilíbrio de preços entre o euro e o dólar. É aqui que a gente está. E por que eu falei que seria um choque? Porque perder esse ponto de equilíbrio seria um choque para o mercado também, né? Então o mercado tomaria um susto aqui. Pô, perder. E não é, caiu um pouco abaixo. Não, é se manter aqui abaixo, né? Vir caindo, 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 caindo. Porque aí a gente estaria aqui, teria um novo reequilíbrio, né? E aí o mercado viria caindo para cá, teria um novo reequilíbrio. Então eu acho que toda essa situação, por enquanto, ela requer atenção, mas eu acho que a gente está num ponto de compra do euro, inclusive, olhando assim, porque se a gente analisar mesmo o cenário como um todo, muito provavelmente, toda a situação, guerra, tudo isso deve começar a se resolver ou não piorar, né? Se você lê todos os estudos geopolíticos, a não ser, cara, que aconteça um erro, cara, uma coisa, mas a tendência é que aquilo fique local, se torne uma guerra ali local daquela região, um problema ali, por mais que a gente tenha novas sanções e tal. E na minha opinião, se a gente parar para pensar a questão da taxa de juros na Europa, também subindo no mundo inteiro não vai ter muito o que a União Europeia fazer. Vai ter um momento que o Banco Central Europeu vai ter que tomar atitudes muito parecidas com a do Fed, de aumentar a taxa de juros, principalmente se a inflação continuar se intensificando. É claro que a economia americana hoje ela está muito mais aquecida que a economia europeia. E por isso também você tem o Federal Reserve agindo de forma tão incisiva ali na taxa de juros. Mas não tem jeito. Um desequilíbrio, um desarranjo tão grande assim, ele vai ter, em termos de inflação, ele vai ter que ser ajustado. Para a Europa, se você estivesse perguntando, né, para quem faz turismo é bom, né? O euro mais barato vai ficar mais barato para vir para Portugal. Mas no final das contas, eu acho que o próprio Banco Central Europeu não vê, talvez, com muito bons olhos, por mais que aqui você teria uma questão muito boa para o euro, porque você teria mais exportações, você incentivaria muito, né, a produção aqui na União Europeia. Imagina, com o euro, cara, batendo que 0,85 dólares, né, você tem um incentivo muito grande à produção local. Por quê? Porque fica caro importar, primeiro de tudo, e fica barato exportar. Então você tem, a economia se beneficiaria até de algumas formas nesse sentido. Mas você já pensou no quanto isso seria ruim para aumentar a pressão inflacionária? Que existem insumos importados, existem coisas que são importadas. Com o euro tão fraco assim, tudo que é importado fica muito mais caro. Então você
pressiona ainda mais a inflação. Então, essa seria uma análise que teria que ser talvez até bem mais profunda e ver qual seria o impacto de cada queda marginal no euro em relação à inflação, como que isso, né, e com certeza os economistas lá do Banco Central Europeu, a galera que trabalha com econometria, deve estar todo mundo analisando isso para entender, cara, quanto que será que vai ser o impacto na inflação do euro perdendo aqui tanto valor, né? É complicado. Quando o dólar, por exemplo, se você mora no Brasil, você sabe muito bem disso. Se o dólar começa a disparar, é um problema. Por quê? Porque tudo que é importado fica muito caro. E aí você tem problemas né, nos insumos, combustível e tal. Então, cara, é complicado. Então, eu acho que, por enquanto, esse é o equilíbrio que a gente tem. É nesse equilíbrio que a gente tem que pensar. Esse é um ponto, para quem tem um pensamento mais de meses, é um ponto de compra, na minha opinião, do euro. Sinceramente, porque, cara, é um ponto importante, é um ponto que pode ser perdido, como eu falei, pensar em meses, ter um range alto de stop, se você estiver operando comprado, não deixar um stop aqui no 1 para 1, porque o mercado pode dar uma assustada ali, mas, pô, esse nível aqui é uma compra, você tem uma relação de risco-retorno muito boa, né? Vamos imaginar, qual que seria o seu retorno potencial aqui? A gente está falando... imaginar como eu falei, né, de segurar, isso aqui é uma posição mais longa. Se a gente estiver falando aqui de um risco retorno de 2 para 1, daria para você trabalhar aqui com o stop no 0,97 tranquilamente, né? E se você trabalhar aqui com 1 para 1, contando que dificilmente o mercado deve cair para o 0,85 de novo, né? Se estiver aqui contando muito com o seu índice de acerto, fala, pô, não, isso aqui, cara, dificilmente o mercado vai cair, por ser uma operação mais longa e tal, daria para trabalhar até com essa relação aqui de 1 para 1, porque eu, sinceramente, acho difícil que a gente vai ter um reequilíbrio, um rearranjo do euro voltar aqui para essa faixa de 0,85. Tá? Eu acho que se isso fosse acontecer, provavelmente no susto da guerra já teria acontecido. E, como eu falei, existem muitas questões aí que envolvem a própria política interna de preços, tem muita coisa aqui. Então, essas duas situações são, acho que, plausíveis. Assim, você trabalhar com 2 para 1, se você for um pouco mais agressivo. Por quê? Porque o mercado pode dar uma rasgada, fazer um falso rompimento aqui. Né? O mercado vem, faz aquele falso rompimento para baixo e volta a subir. Ou quem está confiando bastante nisso, nesse nível de preço aqui, comprar e segurar por um bom tempo. Teria que segurar, né? Mas também a galera que realmente é investidor de longo prazo, alguém que está pensando em fazer, enfim, uma viagem, às vezes qualquer coisa desse tipo, tá? Beleza? Bom, então tá, eu acho que foi uma explicação legal. Como eu falei, tem muitas coisas que a gente poderia discutir, como por exemplo a questão mais profundamente da política monetária, porque a taxa de juros funciona como funciona, a história do euro, a história do dólar, mas de maneira geral, eu acho que o mais importante a gente entender, a gente sair desse vídeo com essa compreensão, com esse entendimento de que foi uma tempestade perfeita, que provavelmente está acabando, que provavelmente a gente olhando para o cenário para frente, a expectativa de inflação para a Europa deve ser mais alta do que a expectativa dos Estados Unidos. E muito provavelmente com isso, o Banco Central Europeu vai atuar na política monetária, de que é uma moeda muito nova. Então, na minha opinião, a gente imaginar para o euro algo como a gente imagina para o dólar ainda é muito recente, é muito difícil, a moeda tem que passar por esses desafios, porque só passando por esses desafios que ela vai conseguir se consolidar como uma moeda realmente forte, uma moeda que vai durar séculos, talvez. E eu acho que o mais importante é a gente entender isso, que são 20 anos, então calma. Né? É um projeto que é muito novo, por mais que foi tão bem planejado, ele é um projeto novo, com muitos players, muitos países, muitas pessoas envolvidas, muitas economias envolvidas, muitos interesses envolvidos. Então, cada desafio que é ultrapassado e cada problema que é ultrapassado vai tornando a moeda mais necessária para o mundo e a moeda mais consolidada no mundo. Então, em 2008, quando a gente teve esse ápice do euro, eram 6 anos de moeda. Né? Agora a gente está falando de 20 e daqui a pouco a gente vai estar falando de 50. Então, quanto mais passa o tempo, maiores os desafios, e conforme a moeda for passando por esses desafios, como o dólar passou pelo padrão dólar-ouro lá, que foi o final do Bretton Woods, com todos os problemas inflacionários da década de 70,
com a crise do petróleo, com tudo isso, cara, quanto mais tempo a moeda vai continuando em circulação, mais ela ultrapassa esses desafios, né, mais o mercado e as pessoas, os países entendem que aquela é uma reserva financeira segura. E hoje o euro, com tão pouco tempo, já faz parte desse rol, né, cara? É a moeda mais utilizada depois do dólar. Não sei se é a mais utilizada, mas 20% das reservas internacionais, o que eu sei é que é a moeda mais líquida depois do dólar. Então não posso afirmar com certeza que é mais utilizada como reserva, porque tem o yuan da China, que aí, em volumes financeiros pode ser muito maior, né, porque é a China. Mas no final das contas eu acho que é isso, cara. A gente entender essa relação, entender que, na minha opinião, é um ponto de equilíbrio. A tempestade perfeita, se a gente pensar em 5 anos, 7 anos, 10 anos, está acabando. Ela começou há pelo menos 12 anos atrás, 15 anos atrás. A tendência é que ela esteja no final, que o reequilíbrio esteja chegando. Tá? Depois de muitas aflições que virão, com inflação, aumento da taxa de juros, o mercado vai se reequilibrar e aí a gente vai ter um cenário onde, na minha opinião, o euro vai continuar sendo a moeda que ela é hoje, que ela foi pensada para ser uma moeda que, inclusive, na minha opinião, vai valer mais do que o dólar, tá bom? Então, beleza. A gente se vê numa próxima, galera. Valeu, um abraço.